Queria agradecer aqui a equipe de louvor, pelo louvor em si, né, e o que transmite principalmente o conteúdo das músicas aqui. Eu não sei vocês, mas vocês não se emocionam assim de vez em quando? Quando a gente vê a grandeza, a profundeza do amor de Deus. Gente, impressionante. Então, obrigado, porque consigo sentir a presença de Deus também através da música. E hoje vou falar de uma outra emoção, que talvez seja a pior delas, que é o medo. É o medo. Como enfrentá-lo? Como superá-lo? Isso é o que o Salmo 56 nos diz, ou pelo menos desejo transmitir a vocês. Essa experiência de Davi diante do medo de perder a sua vida, né, diante das perseguições, ele acaba recorrendo para o Senhor. Então, esse é o Salmo 56. Então, ele fala de medo. E eu estava pensando sobre os medos de hoje, né? Naquela época, Davi estava com medo, na verdade, de perder a vida para os filisteus, depois de correr de Saul. Mas e os nossos medos hoje? Quais são os medos que nos afligem? Serão medos econômicos? Talvez medos de segurança no lugar onde você viva? Serão medos existenciais? O principal deles, a morte? Como é que vai ser quando você enfrentar esses medos que todos nós vivemos? Se você não percebeu, não viveu, você viverá em algum momento com o medo. Pode ser um medo físico, que você descobre uma doença incurável. Pode ser um medo imaginário, e se acontecer isso? Mas os medos, de fato, na nossa vida, eles são reais, como foram reais na época que Davi, então, escreveu esse salmo. Então, esses medos, o pior que eu vejo ainda no contexto nosso de hoje, é que a mídia, às vezes, nos traz eles e aumentam ele. Então, se a gente começa a olhar a televisão, você vê ali, basicamente, noticiários sobre medo. É o terrorismo, é o terremoto, é a doença, medos que assolam a nossa sociedade. E quando o medo aparece, qual é a nossa tendência? É fugir dele, A gente fica meio que desesperado e faz qualquer coisa. Assim Davi também agiu. E Davi, humano como nós, a tendência dele diante da ameaça foi fugir. Ele fugiu de Saul. Mas esse fugir, ele no seu caminho, no rastro dessa fuga dele, ela vem porque não confiou em Deus. E por isso, ele atentou para os recursos deles. Primeiro fugir, depois mentir e depois enganar. Até que ele se deu conta de que os recursos dele, os recursos do homem, os recursos do pecado não atenderam o medo. Então ele se volta para aquele que é o soberano e que domina e que controla todas as circunstâncias de Deus e de todas as circunstâncias da vida, no qual nós temos o privilégio de confiar e de confiar e de entregar e de descansar nele. Davi, quando fugiu de Saul, ele fugiu, para fugir ele mentiu para um sacerdote. O sacerdote perguntou para ele, qual é a razão da tua fuga? Não, eu estou a um serviço especial aqui de Saul, é uma missão secreta e tal. Pior que o sacerdote acreditou, deu para ele pão, que era o pão exclusivo dos sacerdotes, deu inclusive para ele a espada de Golias, que era que estava lá, e Davi, na sua fuga e na forma de ele pensar, na sua estratégia, ele disse, eu vou fugir para onde
Saul não vai me encontrar. E aí sabe para onde que eles foram? Saul fugiu para Gate. Gate é a cidade do Golias, levando inclusive a espada dele. Chegando lá, logo descobriram, né, Davi. Davi entrou na cidade, e aí os servos do rei descobriram Davi. Mas Davi não é o rei lá que foi ungido, não é aquele que cantavam 10 milhares, né, para Davi, 1 milhar, e essa canção causou inveja para Saul. E por causa dessa inveja de Saul, Saul queria matar Davi, e aí Davi então fugiu. Percebem o trajeto? Então foi nesse contexto, né, nessa história que está lá em 1 Samuel capítulo 25, é que surge 2 salmos aí, o 34 e o 56. E aí, pensando nesse contexto, Davi, então, ele desenvolve esse poema, ele desenvolve esse cântico. Esse cântico foi escrito para cantar, né, no templo depois, junto com o povo, né? Então, esse é o Salmo 56. Mas Davi, no meio, então, dessa perseguição, quando ele percebe que fecharam a porta da cidade de Gate, que ele não poderia fugir, e que seus inimigos queriam matá-lo, o que ele fez? Ele se fez de louco, né? Babava pelas suas barbas, simulando loucura, né? Até que os servos levaram ele lá para o rei Aquis, lá, e ele disse assim: o que eu quero com esse cara? Já não chega aos loucos que eu tenho na cidade, mais um louco hebreu ainda, israelita. Manda esse cara embora. Abre os portões e manda esse cara embora. Por outro lado, a gente vai ver nesse salmo, né, que Davi louva pela sua salvação, pela sua libertação. E aí eu estava lembrando da música ali, né? Deus é gracioso. Deus é muito gracioso. Primeiro, porque usou de misericórdia, que é o início do salmo, com Davi. Ele usou de misericórdia, não puniu Davi por aquilo que ele merecia, por mentir, por enganar, por não confiar nele. E também usou de bondade, porque o salvou, Davi, né? Apesar da estratégia ridícula do Davi, salvou ele, né? Liberou ele para que ele fosse, então, viver no deserto, né? nas cavernas de Adulão, né? Isso também está lá no... Né? E aí, então, Davi, nesse contexto, ele escreve esse salmo. Então, meus irmãos, vamos orar, e a gente vai ler o salmo de novo, para a gente perceber o contexto aqui. Senhor nosso Deus, de fato e de verdade, Tu és gracioso, Tu és misericordioso conosco. Por isso, Pai, nós o adoramos nessa manhã, através dessas músicas, da oração, Pai, e também agora, Senhor, da Tua palavra, Pai, de maneira que ela seja eficaz na nossa vida. E que, de fato, Senhor, quando o medo aparecer em nós, ou o medo bater na nossa porta, seja qual for as circunstâncias, façamos como Davi, olhemos para Ti, busquemos a Ti, porque Tu és misericordioso, Tu és gracioso, e Tu és o Deus soberano, o Senhor supremo de todas as coisas, não só das pessoas, mas das circunstâncias que nos envolvem. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós oramos assim no nome precioso daquele que venceu a morte por nós, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, lembrando desse contexto, vamos ler o Salmo de novo. Então, o Salmo 56 diz assim, né? O mestre canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distante. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, aqui, só o título aqui que ele dá é que Davi realmente escreveu isso, né? Para ser cantado depois lá no templo, né? Junto na assembleia lá deles. E a pomba nos terebintos distantes, quer dizer que essa canção ele estava solitário, longe da sua terra, que era Israel, principalmente do templo.
Terebintos é uma espécie de arbusto que havia lá em Israel. Então Davi, ele se sentia como uma pomba longe do lugar onde ele devia estar. Né? A pomba, né, em vez de estar pousada nos terebintos, estava longe. Então esse é o. Então diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram ferir-me, me oprimem, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como que aguardando a hora para me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguição. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, Davi estava numa situação de extremo perigo, cercado por inimigos que buscavam tirar a sua vida. E no meio dessa adversidade, ele faz uma declaração. Quando vier o medo, hei de confiar em ti, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e nada terei medo. Que pode me fazer um simples mortal? Então, esse salmo nos ensina que o medo é uma emoção natural, mas não devemos nos deixar dominar, não devemos nos deixar controlar pelo medo. Em vez disso, somos chamados a colocar a nossa confiança em Deus, que é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, certamente, se a gente ler salmos, a gente vai ver vários salmos afirmando isso. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, meus irmãos, esse primeiro slide aqui, onde diz assim: a fé não é a ausência de medo, mas é a escolha de confiar em Deus, apesar do medo, pois a nossa fé no Senhor vence o mundo. É isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Eu modifiquei um pouquinho essa frase, essa frase ela vem de um livro, é o Temor de Deus, que nós estudamos, e isso é uma das declarações daquele livro que me chamou a atenção. A fé não é ausência de medo. Todos nós temos fé, mas sentiremos medo. O que a gente tem que saber é como lidar com o medo, como lidamos com as ansiedades, como lidamos com as aflições, como lidamos com o medo do futuro, com o medo da violência à nossa volta, com o medo da morte, Como é que a gente lida com isso? Você sabia que na Bíblia tem 366 vezes falado sobre temer, sobre não temas na Bíblia? 366 vezes aparece na Bíblia o termo não temas. Parece que dá um por dia. Parece que é um alerta que Deus está nos dizendo: não temas, não temas, eu estou contigo. Então essa frase pode ser interpretada é como um incentivo para a gente não fugir do medo, mas assim enfrentá-los com a nossa fé, confiando no Senhor e na sua palavra. Então, como podemos aplicar essas verdades que a gente vai ver aqui no Salmo? Como a gente pode aplicar isso, uma vez que nós somos filhos de Deus,
conhecemos o Senhor que nem o Davi e temos fé na sua palavra. Acreditamos, né? Colocamos a nossa vida nas suas promessas. Então, meus irmãos, o meu desejo hoje é que saiamos daqui fortalecidos, encorajados, de fato a confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Pois Deus é misericordioso, fiel, onisciente e todo-poderoso. O Senhor Jesus nos diz para não temer. Ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em Mateus 10, 28 diz também: buscai antes de tudo o seu reino, estas coisas vos serão acrescentadas. Mas olha o versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o reino. Vocês lembram de Davi? Davi não tinha ganho o reino ainda. Provavelmente Deus estava usando todas essas circunstâncias para treiná-lo. Nós faremos parte do reino do Senhor Jesus. Nós reinaremos com o Rei dos Reis. Então, que esse salmo nos encoraje a superar os medos desta vida, as ansiedades, que fortaleça a nossa fé em Deus, que é misericordioso, compassivo, soberano, fiel, louvável, como a gente cantou antes. Se a gente olhar o conteúdo das músicas que a gente ouviu aqui, o Senhor é soberano, amoroso, compassível, bondoso e misericordioso. Tomei a liberdade, então, de dividir o Salmo em 3 partes, para que a gente possa compreender mais ele, né, e poder, então, extrair dele essa verdade, né, da gente lidar com o medo. Né? Em vindo o medo, confiarei no Senhor. Em vindo o medo. A primeira parte está ali dos versículos de 1 a 7, é quando o Davi, então, pede misericórdia a Deus e ele passa a descrever a ação, o agir dos seus inimigos. Então, o agir, a ação dos inimigos, isso o que produz neles? Produz no Davi? Produz medo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem minhas palavras e seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Juntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, esperando a hora certa para dar cabo da minha vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus. Então essa é a primeira parte, é o primeiro movimento que Davi faz. E pensando, meditando aqui, não é casual que a primeira é que ele, quando se vê que todos os artifícios que ele fez para enfrentar o medo deram em nada, foram pior para ele, o que ele fez? Misericórdia. Primeiro, quando ele orou, a primeira coisa que ele pediu a Deus, o que foi? Misericórdia. Se olharmos para Deus, na sua grande justiça, Deus poderia não usar de misericórdia. Ele mentiu, ele enganou, ele foi ridículo, ou do outro lado, não confiou no Senhor. Davi, que tinha matado urso, que tinha matado leões, que tinha vencido Golias, e aí fugiu. Então, mentiu. Né? E o que Deus usou com ele? O que Davi apela em relação a Deus? Misericórdia. Misericórdia. Tipo assim, Senhor, pisei na bola contigo, talvez eu não mereço isso, mas tem misericórdia de mim, pois eles querem matar. E claro, ele relaciona que os ímpios, por não conhecerem a Deus, eles pecam. Porque o que eles queriam fazer com Deus o que eles queriam fazer com Davi, o que era? Matá-lo. Né? Era porque eles viam Davi com uma certa ameaça. Então, o que significa isso?
significa iniquidade, né? Primeiro, por não conhecer a Deus. Segundo, porque eles queriam o mal de Davi. Então, fazer o mal diante de Deus é iniquidade. E aí, então, ele começa a apelar para a justiça de Deus. Mas o primeiro aspecto é que Deus, então, é que Davi ora ao Senhor. Assim que Davi percebe a sua situação, a perseguição ao ponto de tirar a sua vida, nessa angústia, nessa aflição, Davi então ora: tem misericórdia de mim. Como eu já falei antes, né? Misericórdia, bondade, graça, dependendo do contexto, né? Eles têm alguns significados, mas todos eles se interlaçam, né? Um quer dizer o outro quer dizer um, né? No Velho Testamento a gente normalmente lembra mais de misericórdia e bondade. Certamente, bondade e me seguirão todos os dias, né? Então, misericórdia e bondade, eles se entrelaçam nisso. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é misericordioso e bondoso com Davi. Então, Davi já, mesmo antes desse episódio, ele já tinha essa relação, esse conhecimento da bondade de Deus. E foi dado para Davi uma vez escolher entre fazer um pedido para o homem e para Deus. Ele escolheu o quê? Deus, porque Deus é misericordioso, o homem não é. Não é. Deus é misericordioso, o homem não é. Então esse é um primeiro aspecto aqui, nessa primeira parte, né? Davi, então, tirou o foco da vida natural, do medo, das coisas que são reais nele, e ele direcionou o medo para aquele que podia salvá-lo. Para aquele que podia salvá-lo. Ou seja, ele tira o foco das coisas natural e foca naquele que é sobrenatural. No Deus que nos cuida, que nos ama, que nos sustenta, que é fiel à sua palavra. Que é fiel à sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, né? E certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Você crê nisso? Pois saiba, mesmo que você não perceba, Deus é bondoso e misericordioso. O segundo aspecto nessa terceira parte está que ele confia em sua palavra. Esse cântico, na verdade, ele tem praticamente duas estrofes, porque ele fala a mesma coisa lá no versículo 3, né? Quando ele diz assim no versículo 3, quando vier o medo, eu hei de confiar em ti. E aí depois ele diz o quê? Em Deus, cuja palavra eu louvo. Aí lá no versículo 10, de novo, neste Deus eu ponho a minha confiança, neste Deus cuja palavra eu louvo, cujo Senhor eu louvo. Então percebe dois refrões um pouquinho diferentes, e por isso eu decidi fazer em três partes, né, essa primeira parte aqui. E essa primeira parte está voltada para a ameaça externa que ele via, né, que ele sentia. Então, esse aspecto de confiar na sua palavra, e depois de fazer essa declaração, essa afirmação de fé, né, de crer no Senhor Deus, né, porque é interessante, ele diz assim, eu hei de confiar no Senhor, em Deus cuja palavra eu louvo. Ele coloca as duas coisas. E isso é interessante. Porque é o seguinte, é interessante porque quando ele fala Deus, ele fala o Senhor, ele está mencionando a pessoa de Deus juntamente com o seu caráter, certo? Então, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é fiel. E Deus é fiel às promessas da sua palavra. Se Ele disse que estaria contigo, Ele vai estar. Se você não sentir isso, é porque... Mas, na verdade, Deus vai estar lá. Então, ele faz essas declarações, né? Certamente Davi pensando nas promessas e nas outras experiências atrás que Davi já tinha dado com Deus. Ele dá glória a Deus pelas vitórias que Davi teve. Então, talvez ele pensou numa dessas promessas que está lá em Isaías, que eu tenho comigo também. É uma daquelas promessas que a gente tem que ter em algum lugar, que a gente veja seguidamente, que é para estar constantemente na nossa mente, que é Isaías 41:10, quando diz assim, não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo,
e eu te sustento com a destra fiel. Ou, em me vindo o temor, hei de confiar em Deus, cuja palavra eu exalto. Então, Davi pôde enfrentar essas provações terríveis porque sabia a quem recorrer. Por isso ele começa dizendo assim, estou com medo. Ele não negou o sentimento, eu estou com medo. Ele reconhece o perigo. E ele sabe que essas coisas são reais. E vai ser real na nossa vida, em algum momento. E eu já passei por algumas delas. Alguns medos na área profissional, alguns medos na área física, de saúde, alguns medos também existenciais da vida. Já fui assaltado, na minha vida já teve, eu tive envolvido com a questão de câncer, não tem jeito, perdeu o emprego, então, medos, e aí? Como a gente lida com essas coisas? Davi reconhece o perigo, e ele sabe que essas provações, esses medos são coisas reais, e ele não nega isso. Ele não nega isso. Mas ele volta, então, seu foco para aquele que pode libertá-lo, que pode fazer com que ele vença o medo, que pode salvá-lo. Então, aqui no verso 3, na verdade, está a origem do medo. Os mortais, a carne, os homens, as iniquidades, aqui no caso de Davi. Há claramente um contraste aqui. Homens mortais, finitos. Um contraste contra o infinito. Aquele que tem todo o poder. Ou como diz o Salmo 145, 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Esse é o Deus que nós cremos. Então, sempre que você vir alguém, outro, perceber isso, de mudar a chave do estou com medo, para enfrentar o medo, ou até mesmo perder medo, saiba que certamente essa pessoa está confiando em Deus, na sua pessoa, no seu caráter, na sua palavra, nas suas promessas. O que aconteceu para que Davi sentisse o medo e em seguida hei de confiar em Deus e depois não terei medo? É porque ele mudou o foco. Ele confiou em Deus e na sua palavra. Ele confiou em Deus e em sua palavra. Então, quando você ora para Deus e você coloca a tua situação e você decide olhar para Ele, esses medos tendem a diminuir e, com o passar do tempo, até mesmo desaparecerem. Por quê? Imagina, você tem aqui o medo, e aí vem algo que é muito maior que isso, que engole isso, que passa por cima disso, que é Deus. Por isso que Davi cita mortais. Quem pode fazer o mortal? Quem me pode fazer o homem, um soldado filisteu, ou o exército filisteu? Quem são eles diante daquele cuja grandeza é insondável? Nada. Você sabe o que diz, o que Deus diz sobre as nações? As nações são como nada. Esse é o poder que nos cuida, que nos protege, que nos... Então, a gente às vezes também, não só o caráter do Senhor, como Davi pediu aqui misericórdia, mas então muitas vezes a gente encontra esse tipo de alívio ou de força para superar e vencer o medo na sua palavra. O Salmo 119 nos diz muito a respeito da sua palavra, das suas promessas. Por exemplo, lá no versículo 28 do Salmo 119, diz assim, a minha alma se consome de tristeza. Ponto e vírgula, e aí? Fortalece-me segundo a sua palavra. Se você estiver com medo, recorrer à palavra, a palavra vai te fortalecer. Ou então, lá no 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero em tua palavra. Ou então, no 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro, e espero na tua palavra. Ou então, no 161, os príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme as tuas palavras. Então, esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto, orar e buscar a misericórdia de Deus. O segundo, confiar na sua palavra, nessa primeira parte. E o terceiro,
o Davi, ele ora por justiça. Embora ele não tivesse nem condições de se vingar, né? Porque era um diante de muitos, né? Eram exércitos. Primeiro Saul querendo matá-lo, e depois ele está na cidade lá, está no meio do exército dos filisteus. Realmente não tinha. Mas ele apela para a justiça de Deus. É Deus quem faz justiça. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Que Deus é a nossa justiça. Por isso o Novo Testamento nos diz para nós amarmos os inimigos, orar pelos que vos perseguem. Né? Porque diz que quem retribui, quem nos vinga é o Senhor. Né? Porque nossa justiça é trapo de imundícia. Se a gente for querer se vingar, a gente vai ser injusto. Seja para mais ou seja para menos. Então, Deus, aqui, Davi também apela para essa questão da justiça. Né? Seus perseguidores planejavam prejudicá-lo, Davi sabia que a cada movimento estava sendo observado, e aí Deus então ora, né? Ele ora lá no versículo, passou aqui a minha... No versículo 7, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Deus é justo e Deus vai julgar, né? Inclusive nossos inimigos. E eu já vi isso acontecer. Eu já percebi isso. Eu me lembro uma vez de um irmão nosso fez um negócio. Ele tinha arrendado lá um terreno para a pessoa, e a pessoa resolveu botar ele na justiça, agindo de forma injusta, conforme tinha sido o contrato, né? E aí, claro, isso traz um incômodo, né? Porque, a gente tinha acertado isso, né? E aí chegou na hora de pedir o terreno de volta, o cara não quis dar e botou na justiça, e estava incomodando, na verdade ele queria que pagasse e tal, né? E esse irmão nosso, é um incômodo, o que eu vou fazer? Deus, não posso me vingar do cara. Ele começou a orar, levou um tempo, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Um dos filhos dele levou um choque elétrico. E a pessoa, o contratante, disse assim, eu quero me livrar desse terreno. Ele botou a causa como se fosse o lugar onde ele estava. E aí, entregou o terreno, depois de tempo. Tá? É uma situação, isso pode acontecer com qualquer coisa, mas o fato é que o nosso irmão estava com um problema sério, estava na justiça, o cara tinha colocado na justiça, tinha falado mal, tinha distorcido o que tinha sido contratado, né? E o quê? E aí o que aconteceu? Então, essas coisas acontecem às vezes na nossa vida, né? Por isso que confie no Senhor, confie na justiça de Deus, faça o que é certo, o que é justo, né? Trate bem, ore, né? O mal a gente paga com o bem, e assim... Davi. Então, e o caso de Davi aqui, né? No fim a gente sabe, né? O rei Aquis mandou ele, tira esse cara da minha frente, aqui de perto de mim, manda ele embora, né? Então, essa é a primeira parte. Então, Davi retrata o que estava acontecendo com ele, da parte dos filisteus, a parte externa dele. Mas do versículo 8, né, até o 11, ele muda aqui a sua oração para Deus. Primeiro ele está tratando dos outros, dos seus inimigos externos, mas aqui ele muda, ele começa a mudar para ele traz para si. Vocês percebem? Então, a primeira parte tem a ver com o externo, a segunda parte tem a ver com ele. E aí ele diz algumas coisas para nós aqui, na sua oração. A sua oração. Eu coloquei ali como... A gente pode viver aqui nesses versículos do 8 ao 11, que Deus estava com Davi, que Deus era pelo Davi, e que Deus ouve Davi, apesar do Davi. Então, versículo 8, versículo diz assim, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O que diz isso para vocês? O que diz isso para nós? Tem algo semelhante no Novo Testamento a respeito dessas minúcias, desses detalhes que Deus chega a respeito da nossa vida, desse cuidado? No Novo Testamento, o que lembra? O que traz Jesus falou algo parecido assim, né? Não era lágrimas, não eram os passos que foram contados, mas ele falava algo, lembram? Nenhum cabelo
Percebe? Nenhum fio de cabelo cai sem que meu Pai queira. Interessante. Né? Interessante. Então, o versículo 8, ele fala isso, né? Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No teu livro? Percebe, meus irmãos? Que nível de intimidade o Senhor sabe, nos conhece. E de fato a gente sabe, né? Ele esquadrinha os nossos corações, né? A sua palavra, ela é capaz de entrar ali no meio da medula, né? Dos pensamentos, né? E mostrar isso. Então, esse é o Deus. Então, aqui transparece, então, as andanças de Davi com o Senhor, esse tempo todo perseguido por Saul até Gate, os detalhes da sua andança, registrando os seus passos, recolhendo as suas lágrimas num odre, cada lágrima, cada passo registrado, como diria o gaúcho, mas bate, isso indica onisciência, né, de Deus, onipresença de Deus na vida de Davi, na vida de Davi. Mas isso mostra também que Davi tem a atenção de Deus, que Davi também tem o cuidado de Deus. Davi tem o cuidado de Deus. E isso é, como diz lá o Salmo 139, assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso. Mateus 10:30 diz assim: enquanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou Lucas 21:18, contudo não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Da vossa cabeça. Então, esse é o nível de intimidade que Davi tinha a respeito de Deus, que conhecia a respeito de Deus. E aí a gente percebe, então, o amor, o cuidado de Deus conosco. Davi sabia que o Senhor acompanhava todos os teus temores. Davi sabia que o Senhor sabia do seu choro, né? E da sua fuga, da sua angústia. E mesmo, meus irmãos, e mesmo em meio à nossa mais profunda tristeza, Deus se importa comigo. Talvez você possa até pensar que ninguém se importa, mas Deus se importa conosco. Então, quando a gente se sentir desanimado, com medo, tenha certeza que tem alguém que sabe e que se importa contigo, que é um Deus misericordioso, onisciente, né, amoroso e fiel. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então, Deus vê, Deus sabe. E Deus quer te ajudar. Quer te ajudar. Apesar da mentira, né? Apesar do ridículo de Davi, do engano do Davi, Deus trata ele de forma bondosa. Ou graciosa. Né? Graciosa. Então, esse é o versículo 9. Isso mostra o quê? Que Deus é onisciente, onipresente, que Ele está atento à nossa vida. O versículo 10, então, ele de novo, né, ele reafirma a grande verdade lá de Deus. Né? Ele reafirma a grande verdade de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Deus, cuja palavra eu louvo. Neste Deus eu ponho a minha confiança. No versículo 9, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então aqui está uma outra afirmação de Davi, que também nós podemos afirmar. Que também os cristãos hoje, nós podemos afirmar. Davi confiava em Deus e, claro, ele orou a Deus. E ele tinha tanta certeza disso, que se ele mesmo orando, o Senhor ia protegê-lo, ia refazer com que os seus inimigos recuassem. Né? Então, esse cuidado, esse relacionamento de Deus tem suas razões. Né? Tem suas razões. Por isso que a Bíblia várias vezes diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou Hebreus 3:5 diz assim,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o Senhor se importa conosco, que nos protege, a ponto até de nos responder favoravelmente nesse sentido aqui de proteção, né? Porque o Senhor importa. Mas a afirmação que mais chama a atenção aqui, que Davi tinha a convicção, e que aí nós temos que ter convicção, é que Deus é por mim. Semana passada a gente viu a exposição aqui sobre isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem? Ele listou um monte de situações. Será que é morte? Será que é violência? Será que é fome? Será que é nudez? Nada pode nos separar de Deus. E essa convicção de que Deus é por mim, que Davi tinha, é que nos ajuda a vencer o medo. E que nos traz segurança na nossa vida, no dia a dia, naquilo que fazemos diariamente, nas emoções reais da vida, nas circunstâncias que a gente pode enfrentar, né? Paulo então nos assegura: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele ressalta: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Isso não significa que nós vamos estar imunes às tragédias. Pode acontecer tragédia conosco, mas a gente pode ter certeza de que em todas as coisas Deus tem um propósito, a glória do nome dele, e nós nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. Nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. Então, mesmo o nosso sofrimento, ele tem propósito. Ele tem propósito. E ele não vai dar nada que a gente não, se for provação, que a gente não possa suportar. E, meus irmãos, o fato é que se a última coisa acontecer, que é a morte, olha, né, tem um sentido de que se nós morrermos é o melhor para nós. É muito melhor. É incomparavelmente melhor, Paulo diz. Então não tenha medo dela. Mas não deixe de adorar o Senhor Jesus por causa disso. Não se orgulhe diante dos outros por causa disso. Mas adore o Senhor. Adore o Senhor. Quando os medos vêm, e eles virão, sabemos então para onde nós nos voltarmos. Conhecermos a voz que precisamos ouvir, a voz que instila a paz, que ultrapassa todo o entendimento. Assim, o Senhor Jesus nos diz, bem conhecido de todos nós, né? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E porque você está nele, e ele vive em você, pela fé, você venceu o mundo. 1 João, capítulo 5, 4 e 5. Então, o que significa confiar em Deus? O que significa confiar em Deus? O que ele diz em sua palavra a nosso respeito? Eu sou por você, mas eu estou em vocês. Crê em mim. Crê em mim. E aí, o que o homem vai fazer? O que homem podem fazer? Gente, é um privilégio aqui, né? Eu uso muito algumas palavrinhas, né? Porque não tem como descrever isso, né? Então, é indescritível, é imensurável, essas coisas assim. Então, esse é o privilégio que nós temos. Então, meus irmãos, pela fé, nós podemos dizer que não terei medo, ou confiarei no Senhor, e Ele vai me ajudar, vai me proteger, né? Com confiança de que Deus está ao seu lado, Davi estava convicto de louvar a palavra de Deus, de confiar em Deus, no seu caráter, na sua palavra, para superar o medo. Os versículos 10 e 9, como eu já comentei antes, eles são um refrão do primeiro. Eles praticamente repetem a mesma declaração que Davi deu, né? A mesma declaração, porque eu estou bem certo, desculpa, não é essa, a mesma declaração que diz assim: em Deus
cuja a palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus, percebe a ênfase, né, que ele está dando aqui. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Nada temerei. Há uma diferença. Lá em cima, o temor era quem? De quem? Do homem, do mortal. Aqui é do nada. Se ele ampliou, não há nada para temer, a não ser ele mesmo, Deus. A não ser ele mesmo, Deus. A não ser ele mesmo, Deus. Porque eu estou bem certo, diz Paulo aqui, né, citando Romanos 8, né, que foi exposto aqui no domingo passado. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse trecho aqui, a gente pode ver duas coisas que tem no Salmo. Coisas visíveis, palpáveis, e coisas invisíveis. Né? Quando ele fala assim de principados, potestados, a gente não vê, mas são reais. Nós não vemos o Senhor, mas Ele é real. Por outro lado, a morte, a vida, a gente conhece, a gente vivencia isso. Então, quando vier o medo, meus irmãos, confie no Senhor, confie na sua palavra, conheça as suas promessas, ande com Ele. E os últimos 2 versículos, então, é gratidão. Né? É gratidão, e aí, mais uma declaração objetiva de Davi. Né? Gratidão, dar-te-ei graças. Né? Manterei os meus votos que eu fiz para ti, de confiar. Vou te dar graças, Senhor, porque tu me salvou, tu não deixou que os meus pés escorregassem. E no finalzinho ele diz assim, a fim de quê? Né? Por que Deus salvou ele? A razão da salvação, a razão dessa experiência. Para que ele viva na luz, na presença e na luz do Senhor. E na luz do Senhor. Esses poemas aqui são poemas de lamentação, e tem vários deles que normalmente eles começam assim, né? Ele começa pedindo misericórdia, há uma angústia, há uma tristeza, à medida que ele vai se voltando para Deus, olhando para o caráter de Deus, para as promessas da palavra, ele vai mudando a sua emoção, e quando chega no fim, é adoração, é ações de graça, é louvor, né? E Senhor, eu vou andar na luz da tua presença. Esses são os últimos 2 versículos. Né? Adorarei com ações de graça, louvor e obediência. Foi o que que foi a minha estrutura aqui para mim poder me concentrar. Né? Então, a primeira parte fala de que Davi ora por misericórdia, confiando em Deus, na sua palavra. Davi ora por justiça. Davi sabe que Deus está com ele, que Deus é por ele, que Deus ouve. E agora, então, adorarei com ações de graça, com louvor e obediência. O que Davi fez? É o que está escrito aqui. Né? Vamos ler então aqui, no versículo. Em Deus, no versículo 12 e 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Né? Aqui, gente, tem mais um atributo de Deus. Deus é vida. Diz assim, olha assim, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quem é vida? Deus. Vida, segurança, né? Paz, alegria, né? Confiança. Né? Então, primeiro, então, ele fala sobre gratidão, que está ali no versículo 11. Né? Davi ora pela proteção, quando está oprimido, sendo pisoteado pelos seus inimigos. Apesar do medo natural, Davi escolhe confiar em Deus, e ele sabe que o Senhor trará julgamento às pessoas más. Ele sabe que Deus vê tudo, o que Davi experimentou, e Davi resolve então louvar ao Senhor assim que esse perigo passar. Então, esses versos falam disso. E no verso 12 fala da gratidão. A gratidão, ela é um dos elementos essenciais da adoração de Deus. Né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para conosco. Em tudo dai graças. Ou então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e olha só, com ações de graça. E sabe qual é a consequência? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. De novo, né? Quando a gente passa para meditar no caráter de Deus, nos seus atributos, eles de fato, né, vão além do que a gente possa sequer descrever. Então a gratidão presente aqui em Davi, quando ele percebe livre, né, que Deus o salvou. E veja, Davi não fez nada, não fez nenhum milagre, nada, né? Deus apenas, né, fez com que o rei libertasse ele, apesar do ridículo, né? Mas Davi reconhece que mesmo o rei expulsando ele da presença dele e da cidade, ele reconhece que isso é coisa de Deus, é obra de Deus, é a mão de Deus, né, para libertar ele. Então Davi tinha tanta certeza de que o Senhor resgataria e protegeria dos filisteus e de Saul, né, que ele coloca isso sempre no futuro, né, na oração ele sempre coloca no futuro. E é uma técnica que ele realiza em outros salmos, 3, 8, 6, 52. Né. Então, meus irmãos, assim a gente pode afirmar confiantemente que o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. E o versículo 13, então, o versículo 13 é uma resposta ao pedido de proteção que Davi, então, a partir daí, Davi andaria na sua presença, na luz da vida. Quem é a luz da vida para nós hoje, depois do Velho Testamento, depois das andanças de Davi? Quem é a luz da vida? Hein? É o Senhor Jesus, claro. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor Jesus, suas declarações para os seus discípulos, para as suas multidões, para nós hoje aqui. Então, tudo aquilo que aconteceu com Davi, aquelas circunstâncias todas, Davi, então, ele reafirma não só o amor, o compromisso de crer em Deus, mas ele diz assim: Senhor, andarei na tua presença. A presença de Deus significa vida. E quais as circunstâncias você se coloca na presença de Deus, né? Talvez aqui algo para a gente refletir, né? A gente anda com o Senhor, anda na luz, a gente gasta tempo com a palavra de Deus para meditar, para extrair esses ensinamentos de como, por exemplo, lidar com medo, que é o caso aqui, né? Como é que a gente faz isso? Você faz isso? Você tem adorado o Senhor diariamente, um tempo, né, para louvá-lo pelo seu caráter, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pela sua palavra, né, experimentar isso, né? Assim como o Davi era um ungido de Deus. Davi foi escolhido para ser rei em Israel. Embora nessa época, ele, como eu já falei aqui, ele não tinha ganho o trono ainda, mas ele foi ungido, escolhido, eleito por Deus. Deus o escolheu. Assim é o nosso caso, nós também, eleitos, antes da fundação do mundo, adotados como filhos benditos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meios de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, no Senhor Jesus. A conexão de Davi. Então, se Davi agiu dessa forma, gravou esse poema lá, escreveu, deu para o pessoal cantar lá, nós temos o Senhor Jesus hoje, a nossa vida, a quem seguir, a luz da vida. Então, meus irmãos, para concluir, eu queria dizer para vocês dois aspectos aqui. Primeiro, o que Davi viu no Senhor, para que ele fizesse a oração dele. E depois, a segunda parte, o que Davi realiza por ter visto
a Deus, por ter conhecimento de Deus. Então, o Salmo 56, ele destaca vários atributos de Deus, vários atributos do caráter de Deus, que refletem na confiança e na dependência de Davi em meio à adversidade. Especialmente em meio ao medo aqui. O primeiro que a gente viu no versículo 1 é misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador. Eu peco, eu faço as coisas erradas. Mas se o Senhor é misericordioso, e aí me purifica, se eu confessar os meus pecados, tu me purifica de todas as minhas injustiças. A segunda coisa, Deus é proteção. A gente vê no versículo 3 e 4, né? Deus é visto como um protetor fiel em quem Davi confia plenamente quando está com medo. Davi confia na justiça de Deus. Davi confia que Deus fará justiça contra os seus inimigos que distorcem, né? Que distorcem suas palavras e planejam matá-lo. Nós vemos no versículo 8 a onisciência e a onipresença de Deus, né? No sofrimento de Davi, na sua perseguição, no seu choro, na sua angústia. E nós vemos também a fidelidade de Deus nos versículos 9 e 11. Davi expressa sua confiança na fidelidade de Deus, sabendo que Ele está com ele, que Ele o livrará. E claro, a salvação está em Deus. Deus é aquele que resgata Davi da morte e mantém seus pés firmes. A pergunta, meus irmãos, depois disso tudo aqui, quando vier o medo, o que a gente vai fazer? Olhando para o Salmo 56, o que a gente faz? O que faremos? Em me vindo o medo, o que eu faço? Confiarei em Deus. Confiarei em Deus porque Ele é o quê? Misericordioso, onisciente, né? Onipresente. Ele é protetor. Ele é nossa salvação. E aí depois que a gente prova isso, o que a gente faz? Qual é a outra reação que Davi teve no final? Não se esqueça de dar graças e de adorá-lo. E o último compromisso de Davi, depois de uma experiência dessa do medo, o que Davi faz? Qual é o objetivo aqui no final? A fim de quê? A fim de que eu ande na sua presença, né? Na luz da sua presença. Então, meus irmãos, o grande mandamento, uma das grandes verdades que a gente aprende aqui é que se a gente ama o Senhor, se a gente confia na sua palavra, e a gente confia quando a gente obedece, qual é a consequência? Vida, segurança, direção, proteção. Percebem? Vamos orar. Nosso misericordioso, fiel, verdadeiro, todo-poderoso, Salvador e vida, nosso Pai Celestial, Tu és tudo isso, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Teu Espírito nos leve a estas verdades, quando o medo, quando a ansiedade, quando a falta de direção, Senhor, bater a nossa porta, quando bater na nossa vida, lembremos-nos, Pai, ajuda-nos a lembrar de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Lembremos-nos, Pai, de que o Senhor está conosco, o Senhor é por nós e o Senhor nos ouve. Porque és amoroso e bondoso com os Teus filhos. Assim pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que como ela propriamente, como Tu mesmo diz, ela é vida. Assim oramos agradecidos no nome precioso daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.